Apocalipse tem um outro livro que vai ser aberto no capítulo 6. E há uma introdução para esse livrinho, para esse livro de 7 selos do capítulo 6, nos capítulos 4 e 5. Uma introdução ao livro. As cenas apocalípticas começam a partir da semana que vem. Começarão, na verdade. Tudo que estamos vendo nessas 2 semanas, semana passada e esta, é o resumo daquilo que é a preparação para o livro ser aberto e os segredos serem desvendados. E aqui nesse capítulo que vamos ler hoje, a questão principal é o único que tem condições, a capacidade, o poder e a santidade para abrir o livro, que é Jesus. Então, nós vamos ver Jesus agora rodeado de grande poder e também de grandes condições para abrir o livro e a revelação do Apocalipse, que passa a ser evidente. A pessoa de Jesus é adorada neste capítulo e colocada ao lado do Pai e na presença do Pai. Isso significa que qualquer religião que tente rebaixar Jesus a nível de um semideus ou alguém menor que o Pai, em essência, é falsa. Qualquer religião que tente colocar Jesus no nível inferior ao nível do Pai é falsa, porque Jesus aqui é Deus, no capítulo 5 de Apocalipse, e adorado como Deus Pai, e colocado em pé de igualdade ao Deus Pai. A única situação em que coloca Jesus abaixo do Pai é a sua função, porque em termos de função, Jesus cumpre uma função a mando do Pai. E aí, no trato conosco, Jesus funcionalmente está subordinado ao Pai. Mas é um único momento. Em essência, Jesus é idêntico ao Pai. Sendo uma pessoa distinta do Pai, ele é idêntico ao Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma essência. São Deus. E o nosso Deus, existe em Pai, Filho e Espírito Santo. Existem 3 pessoas. E qualquer religião que negue isso, biblicamente é falsa. Porque é isso que a Bíblia, de verdade, nos ensina. Bem, aquele que tiver aí disposto, pode ler o primeiro versículo para a gente. Ok, os livros antigos não tinham a mesma forma que nós, como os livros que nós temos hoje. Os livros antigos eram em formato de rolo. Isso significa que eles tinham um bastão em cima, cilíndrico, e um bastão embaixo. Folhas cortadas do mesmo tamanho e coladas nas suas extremidades, para que uma tira, muitas vezes chegando a 30 metros, pudesse ser confeccionada. E aí então, para facilitar o manuseio desse livro, que tinha uma tira, às vezes muito grande, e às vezes bem menor, eles colocavam os bastões nas extremidades dessa tira, com várias páginas coladas, escreviam, na maioria das vezes, de um lado só, e aí enrolavam as extremidades até elas se juntarem. À medida que você quisesse estudar um livro desse, tinha um bastão parecido com esse microfone aqui numa ponta, outro na ponta, e você tinha que fazer esse movimento para ir passando as páginas, para que você pudesse ler. Como era esse o formato da época do apóstolo João, da época do Apocalipse, ele vê um livro nesse formato, um rolo.
um livro. É interessante que esse livro foi escrito de ambos os lados. Isso geralmente, na literatura antiga, indicava duas coisas: muito material e, segundo lugar, poucas páginas para se escrever. Não acredito que no céu a questão de poucas páginas esteja em foco. Até porque Deus poderia, naquela visão espiritual, colocar quantas páginas Ele quisesse. Por que então o livro estava escrito de ambos os lados da grande página? Simples. A mensagem que está sendo passada para nós é que o que vamos ter nesse livro é um conteúdo vasto. É algo que tem volume, é algo grande, no sentido de conteúdo mesmo. Então, nós estamos vendo aí uma mensagem que é extensa, e é de fato extensa, vai até o capítulo 22 do Apocalipse. Então, nós temos muita coisa para ver para frente. João vê um desses rolos nas mãos de Deus, aliás, na sua mão direita, e aí ele aparece, esse rolo com 7 selos. Havia muitas maneiras de se selar um livro, mas acredito que a que está em foco aí é a maneira mais tradicional. O livro, quando ele era enrolado, quando ele tinha que seguir viagem, muitas vezes um daqueles bastões era retirado, colocado de lado, e aí a página vinha, praticamente ficava bem justa no restante do rolo, e a página chegava ao final e ficava aparente o final do livro, enrolado no rolo. Então, deixa eu pegar uma página aqui do Ministério de Louvor. Deixa eu pegar uma página aqui do Ministério de Louvor. Então, é como se o livro fosse assim, ó, enroladinho, tá vendo aqui, letra do lado de dentro. E aí, então, se tirava o bastão, se tirava um dos bastões, quando esse livro tinha que seguir viagem, e não podia ser lido por mais ninguém, a não ser aquele que fosse receber, desenrolava. Está vendo o finalzinho da página aqui? Se juntava aqui, pegava cera e pingava aqui, ó, na junta. Se fosse um rei, ele viria com o seu anel de sinete. Se fosse um homem que tivesse posses, ele tinha o anel de sinete, que no anel tinha uma gravura, que tinha o nome da família. Ou então, a gravura, o símbolo real daquele reino. E ele vinha então na cera, ainda fresca e mole, e chancelava, carimbava com o seu anel. Pegava o rolo e mandava alguém levar para aquele que precisava receber, o destinatário. E aí, quando chegava lá, somente a pessoa para quem o documento foi enviado poderia quebrar o selo, romper o lacre. Só aquela pessoa. No caso de um rei, se outra pessoa pelo caminho rompesse aquele lacre, porque ali ficavam os maiores segredos do reino, por isso uma pessoa de confiança era a pessoa que levava, ele poderia ser punido com a morte. Era crime capital abrir uma carta não destinada a você, uma carta real. No caso dessa cena que nós estamos vendo, 7 selos foram colocados no documento. Isso significa que esse documento tinha uma mensagem muito importante e que estava selado de tal forma que ninguém poderia abrir, a não ser Jesus de Nazaré, que daqui a pouco vai abrir. Ninguém teria poder para romper aqueles 7 selos divinos. Okay? E é também disso que a Bíblia está falando,
quando ela diz que nós fomos selados para o dia da nossa salvação. O Espírito Santo nos selou. Isso significa que nós chegaremos ao destino. Aos trancos e barrancos, talvez, com muitas dificuldades, mas nós vamos chegar. Porque o selo nos garante que nós vamos chegar intactos no dia final. O selo do Espírito. Foi Ele quem nos selou. Então João vê um desses rolos nas mãos de Deus. E os 7 selos simbolizam a totalidade e perfeição daquele segredo. E que também o conteúdo do rolo era sagrado, pois somente Deus sabia o que tinha no conteúdo do livro. E o livro que aparece aí, com certeza, é o miolo do Apocalipse. É o livro que passa a ser aberto, a partir do capítulo 6, e mostrar o que é que vai acontecer no futuro da humanidade. Então, na verdade, você tem um Apocalipse dentro do Apocalipse. Um livro menor dentro do todo. E esse livro menor começa a partir do capítulo 6. Versículo 2. Pergunta muito simples, ela é retórica, a ideia aí é a seguinte, é provar que ninguém, além do Cordeiro, pode abrir esse livro. Ninguém. E nós vamos ver isso, a partir do versículo 3. O que diz aí? Ninguém poderia abrir o livro e ninguém podia nem sequer olhar para o livro, tamanha glória de Deus em volta daquela mensagem. Ou até mesmo a glória de Deus na mensagem. Então, automaticamente, no céu, quando aquele livro apareceu nas mãos de Deus, as pessoas presentes, e não pessoas de carne e osso, tá? Falando pessoas no sentido não muito específico da palavra, a ideia de pessoa como um ser, né? Sua pessoalidade, ou personalidade, tanto faz. As pessoas tiveram que esconder o rosto. Não eram dignos de olhar para o livro sequer, quanto mais abri-lo. Olha o versículo 4, o que acontece com João. Ok. João ficou perplexo, simplesmente por conta da possibilidade de não poder ter contato com o livro. E ele começa a chorar, porque ninguém poderia, na criação, abrir o livro. A palavra choro aí indica um choro audível. Não foi um choramingar. Foi de fato um chorar com soluços, provavelmente. Versículo de número 5. Ok, é bem interessante aí que o Apocalipse, ao mesmo tempo que ele trabalha com o presente daquele momento ali para João, ele trabalha também com o futuro, né? Pessoas já na glória aparecem aí, embora o Apocalipse só vai começar a revelar a glória a partir do capítulo 20. De que as pessoas só irão para o céu a partir do capítulo 20, mas algumas já aparecem antecipadas aí. Uma coisa que você precisa perceber no Apocalipse é que ele está em ordem cronológica, mas em algumas situações você vê um anacronismo. É porque a eternidade funciona diferente daquilo que é o nosso tempo. Então, olha, nós vamos chegar todos juntos ao céu, todos. Só que alguns já estão lá porque nós já estamos vendo um misto de
presente para a época de João e futuro. Os 24 anciãos já estão presentes, e um deles diz para João: você não precisa chorar, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então aí, é bem interessante que João recebe a informação de que o Filho de Deus poderia abrir os selos daquela mensagem. Algo que seria inviolável, senão pela vida de Jesus. E Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Tem muitas explicações no mundo teológico sobre essa questão de Jesus ser chamado leão da tribo de Judá. Tem gente que explica desde o mundo animal, do reino animal, até situações assim, cabalísticas. Então, são muitas explicações no mundo teológico, e quando eu falo no mundo teológico, eu estou falando do mundo amplo, envolvendo católicos, espíritas. Quando a gente começa a ler e estudar sobre esse termo, há muitas explicações. Entre os evangélicos também há muitas explicações. Mas a que eu mais gosto e a que eu mais me adequado é o fato dele ser chamado leão da tribo de Judá, por ser a tribo de Judá aquela que não se misturou no cativeiro babilônico. Você sabe que quando do cativeiro babilônico, o povo de Israel começou a se misturar com o povo da Babilônia. Houve uma mistura da raça. E o povo de Israel começou a ter relacionamentos íntimos com as mulheres babilônicas e as nações circunvizinhas. O povo que se misturou mais tarde passa a ser conhecido como os samaritanos. E os judeus não gostavam muito dos samaritanos, a começar por conta dessa mistura. Mas a tribo de Judá não se misturou. Foi uma tribo que permaneceu mais fiel e não quis nenhum tipo de mistura. E histórias, como a história de Daniel, deixam clara a intenção dos judeus de não se misturarem. Levando por esse caminho que eu acho mais interessante, e aí vai ter gente que discorda, e eu respeito, sem problema, leão da tribo de Judá seria a ideia daquele que é o leão dos fiéis, daqueles que não se misturam, daqueles que são santos. E por isso ele é chamado leão da tribo de Judá, a tribo fiel de Deus, a tribo que não se mistura com este mundo. Ou seja, ele é o leão, o protetor daqueles que são fiéis ao Senhor e não se misturam e não se contaminam com este mundo ou com qualquer outro deus, qualquer outra idolatria. E a Bíblia também vai chamar Jesus de a raiz de Davi, uma referência profunda com relação à linhagem de Jesus que deveria nascer na tribo de Judá. Consequentemente, na raiz de Davi, na linhagem de Davi, e Jesus cumpriu a profecia de que ele nasceria da família de Davi. A Bíblia ainda faz referência aí de que Jesus é aquele que venceu a morte, ressuscitou, cumpriu aquilo que Deus queria, Deus Pai queria que ele fizesse. Então isso é ainda citado no finalzinho aí do texto, do versículo 5. Versículo de número 6. Ok, esse texto parece simples para alguns, mas ele é um pouquinho difícil de se interpretar. O cordeiro aí é Jesus sendo descrito agora como um cordeiro, não mais como um leão, um protetor, um soberano, mas agora também ele é descrito como um cordeiro manso, humilde, calmo. Isso está mostrando para a gente dois ofícios importantes de Jesus. Um dos ofícios, o fato dele ser rei, e por isso o leão aparece no texto. Mas o cordeiro
vai nos trazer a lembrança de que ele é o cordeiro que foi sacrificado por nós. O sacrifício dado em nosso lugar. E aí, claro, a ideia do cordeiro traz Jesus como o sacerdote que se ofereceu a si mesmo por nós. Então, dois ofícios de Cristo estão em jogo aí, estão em foco. Ficou faltando, já que são 3 ofícios de Cristo na Bíblia, o seu ofício profético, que ele cumpre através do livro inteiro, trazendo, como um profeta sempre traz, a vontade de Deus para o povo e revelando a vontade de Deus através de todo o Apocalipse. Então, nesse versículo, nós temos os 3 ofícios de Cristo aí, indireta ou diretamente. Tudo bem? As suas 3 atividades. Ele a tudo vê, porque tem 7 olhos, isso significa que ele vê perfeitamente, e cada olho desse, um espírito. Então, pode ser aí que João tenha visto Jesus na forma de um cordeiro com 7 olhos, e que cada olho seja vivo. Essa é a ideia, 7 espíritos vivos, que servem como olhos. Ele pode ter visto isso, tentado explicar, mas ele mesmo faz a referência de que são o Espírito Santo. Os 7 espíritos são sempre uma referência ao Espírito que tudo vê. O Espírito Santo do Senhor, pelo menos, sempre uma referência nessa maneira de interpretar esses 7 espíritos. Nós já estamos vendo isso através de outros capítulos. Enquanto que os 7 chifres indicam o poder absoluto desse cordeiro, porque o chifre, nos tempos apocalípticos, sempre simbolizam poder, porque o chifre é uma arma que ressalta o poder de ataque de um animal. Então, esses 7, total, perfeição, ou totalidade ou perfeição, indicam aí, esses chifres, o poder do cordeiro. É um cordeiro manso, que se entregou, foi sacrificado em nosso lugar, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ao mesmo tempo é um cordeiro com todo o poder, com poder total. Versículo 7. Isso indica que Jesus vem, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, e pega o livro das mãos de Deus Pai. É só isso que o texto está dizendo. Ele é o único que poderia fazer isso. Versículo 8. Ok, começa aí então agora uma prova cabal, começa aí uma evidência inconteste da divindade de Jesus no livro de Apocalipse. Ele passa a ser adorado na presença de Deus e de todos como Deus Pai, como o Deus Pai foi adorado no capítulo anterior. Ok? O capítulo 5 é uma apologia, uma defesa da divindade de Jesus, de que de fato ele é Deus. E você vai começar a ver isso a partir de agora. A adoração está em foco. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante dele. Se prostram em adoração a ele. Cada um deles com uma harpa para louvor. A palavra kitara, palavra grega que aparece aí, originou o nosso termo guitarra. A tradução como harpa não é a melhor de todas, porque você vai imaginar a harpa como você a conhece hoje. E não é essa harpa que está em foco. O instrumento musical é muito mais parecido com uma guitarra mesmo do que com uma harpa. Tá? E há quem diga, aí não sou eu, há quem diga que a palavra harpa está sendo colocada aí
com um sentido mais tradicional, porque se colocar guitarra, para a galera que fez essa tradução lá atrás, o negócio poderia surgir assim, meio que, né? Poxa, guitarra no céu, o tempo que o rock and roll era pecado, né? Não vai cair bem, tem que ser uma harpa, né? Mas a verdade é que a palavra que está aí é um instrumento muito parecido com a guitarra. No tempo antigo tinha 7 cordas, mais tarde passou até 10, e depois recebeu modificações de todas as formas. Rock and roll à parte, tá? Fato é que eu vou ficar perto dos guitarristas no céu, porque eu gosto. O que está em foco aí não é uma harpa, como você está acostumado a ver aquele negócio, não é não. As taças também, né, são objetos aí que essa palavra poderia ser melhor traduzida como, por exemplo, tigelas. Porque esse elemento que aparece aí, ele era achatado, com uma borda, baixinho, como uma tigela mesmo. E não uma taça mesmo, como também a gente está acostumado a ver. O recipiente era achatado aí no caso. E ele recebia incenso. Há uma discussãozinha aí entre os judeus, entre os biblicistas, sobre a questão se na época do Novo Testamento o costume era idêntico. Se a brasa era colocada primeiro embaixo do recipiente, e o incenso jogado em cima, porque originalmente era assim. Ou se passou a ser o contrário. Alguns defendem isso, que na verdade a tigelinha trazia o incenso, e a pessoa que estava dentro do tabernáculo precisava ir lá pegar a brasa e jogar em cima do incenso para subir a fumaça. Essa fumaça feita lá desde o tabernáculo, quando o tabernáculo foi montado pela primeira vez, através de Moisés, isso já foi feito lá atrás, no lugar santo. Os sacerdotes colocavam incenso na brasa para que a fumaça subia com um aroma suave. Aquilo simbolizava a oração dos sacerdotes, ou do sumo sacerdote, consequentemente a oração do povo de Deus, subindo para a presença do Pai, sendo recebida agradavelmente por Ele, sem ira, sem a ira de Deus, sem o furor de Deus. Então esse é o significado que aparece aí. Uma cena veterotestamentária é reproduzida no céu, na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos seres viventes, os 4 seres viventes e dos 24 anciãos, além dos anjos que estão presentes. É uma cena reproduzida. Versículos 9 e 10. Reinaremos, ou eles reinarão sobre a terra. Que os cristãos vão reinar, isso é fato. Uma pergunta teológica que não quer calar é: quando e onde? Então essa é a questão. Quem acredita no milênio, já vê aí mais uma prova bíblica de que realmente o crente vai reinar com Cristo na face da terra durante 1000 anos. Ou durante um período, porque tem gente que não leva 1000 anos assim, na íntegra, literalmente. Então também tem essa interpretação. A referência ao fato da obra de Jesus sobre a face da terra é muito comum. No Apocalipse, sempre você vai encontrar expressões do que Jesus fez. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de todas as partes.
Então, essa expressão remete àquilo que Cristo fez na terra. Se refere àquilo que Cristo fez por nós. Isso é muito comum no Apocalipse. Nós vamos ver várias expressões como essa. Os novos cânticos, essa interpretação também não é fácil, mas eu gosto da ideia de que novos cânticos indicam que nós temos motivos novos todos os dias para glorificarmos a Deus. Então, automaticamente, nós vamos cantar todos os dias. E aí, a ideia aí de nós cantarmos um novo cântico sempre pode ser baseada nessa questão, porque nós temos motivos para adorar todos os dias, então todo dia tem cântico novo ao Senhor, porque todo dia nós temos motivos para adorá-lo, porque as bênçãos sobre nós são grandes, amém? É muita bênção. Como diz a minha tia, é benção sobre benção. Né? Minha tia lá, bem para dentro de Minas, ela gosta dessa expressão. Né? Essa doxologia, esse hino, que engrandece a majestade de Deus, que engrandece os fatos heróicos do nosso Senhor, seus atos de heroísmo. Isso é uma doxologia, isso é uma adoração pelos feitos. O nome disso é doxologia. Ela aparece em 3 partes aí nesses capítulos, se você perceber, são 3 doxologias aí, 3 atos de adoração ao nosso Deus. Se você prestar atenção, você vai vê-los. Versículos 11 e 12. Ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. É interessante essa passagem, indicando um número miraculoso dos anjos, extraordinário. Nós podemos perceber aqui a quantidade extraordinária, né? São muitos anjos que estão ao redor do Senhor e amando dele também. E a Bíblia vai dizer que os anjos são agentes de Deus, são enviados por Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, nós também estamos aí sendo beneficiados pelo ministério angelical, pelo ministério dos anjos, porque os anjos estão ao nosso redor nos protegendo, agindo em nosso favor. Aí você pode perguntar, mas Deus não pode nos proteger, tem que enviar anjo? Pode, mas Deus ama dar privilégios assim às suas criaturas, aos seus servos. Deus ama fazer isso. Ele não poderia descer aqui e pregar o Evangelho? Poderia, mas nos colocou essa incumbência, porque Ele ama nos dar o privilégio de participar da obra dEle. Participar da obra do Senhor, meu irmão, é um privilégio. Se você ainda não participa, se você ainda não está trabalhando pela causa, você não sabe o que você está perdendo. É um grande privilégio ser copartícipe da obra do Senhor, daquilo que Deus faz neste planeta. É um privilégio para nós, é uma grande bênção. Nada nunca me abençoou tanto quanto a obra de Deus, nada nessa vida. As maiores bênçãos que eu recebi de Deus foram através da obra dele. Ver uma pessoa sendo transformada, acrescida espiritualmente, santificada através da sua vida, meu querido, isso não tem preço. O domingo passado, agora, tivemos um culto maravilhoso aqui do Ministério de Evangelismo, vários convidados entre nós, cerca de 20 conversões, e eu estava conversando com o Gabriel ontem, dizendo, você, com certeza, tem uma parcela de contribuição significativa à salvação desses novos irmãos. Porque o Ministério de Louvor domingo, como sempre foi perfeito. E passou a mensagem através da música de uma maneira extraordinária. Pregar depois do nosso Ministério de Louvor, que não é perfeito, mas faz perfeitamente. Quero que você trabalhe a diferença, porque
perfeição para Deus é um negócio diferente do que para nós. Para você fazer perfeito para Deus, basta você querer e tentar e fazer o seu melhor. Para Deus já está perfeito. Claro que a gente, de vez em quando, erra uma letra, tal, é uma nota fora do lugar. Sei lá, não entendo muito de música, mas até eu que não entendo, às vezes percebo. Né? Então, normal. Agora, é muito fácil pregar a mensagem do Senhor depois que esse ministério de louvor prepara tudo para que eu possa fazer isso. Vocês facilitam muito a minha vida. Então, eu queria agradecer aí os levitas da nossa igreja. Eu não uso esse termo como biblicamente levitas, não. Eu uso coloquialmente, como um termo atual apenas, tá? Por favor, não me chame de herege só por causa disso. Tem nada que ver o levita da Bíblia com o levita atual. Eu só uso coloquialmente. Hoje em dia todo mundo chama, eu entro na moda porque eu também não sou tão chato assim, não. Para mim isso não tem valor nenhum, essa discussão não tem valor nenhum. Né? Mas a verdade é que eu agradeço a Deus pelos irmãos aí que estão trabalhando. E claro, tem que falar da recepção, que a Bel comanda um exército aí maravilhoso, que organiza tudo, que coloca o pessoal no lugar certo. Ministério Infantil, que fez uma pregação linda para as crianças, e sempre faz. Ministério do Estacionamento, lá o pessoal, todo mundo trabalhou, todo mundo. Se eu for citar aqui os 40 ramos de trabalho da nossa igreja, aí. Mas eu quis salientar isso porque foi tema da nossa conversa essa semana, Gabriel? Ontem, Foi tema da nossa conversa. Que coisa boa nós trabalharmos em conjunto. E um abençoar a obra de Deus, o outro também, e a gente conseguir o objetivo, que é despovoar o inferno e glorificar o nome de Cristo. Versículo de número 12, não é para ler não, nós já lemos. É interessante. E cantavam em alta voz os milhões de anjos, aí, milhares de milhares. Digno é o cordeiro que foi morto de receber. Receber o quê? Dá para você contar comigo? 1, poder. Você vai contar comigo? 2, riqueza. 3, sabedoria. 4, força. 5, honra. 6, glória. E 7, louvor, ou ação de graças. Gente, nenhum 7 aparece na Bíblia por acaso. É o número de Deus. É o número da perfeição, da totalidade. Isso significa que o nosso Cristo é digno de todo louvor existente na face dessa terra. De todo ato de adoração, Ele é digno. E isso é provado. Olha o que diz aí os versículos 13 e 14. Pode ler. Amém, irmãos? Está vendo aí? Ele é digno de toda a adoração. Número 7. E aí logo depois, ouvi criaturas existentes no céu. Aqui não entenda céu aqui como algo espiritual. O céu espiritual já está no versículo 13. Aliás, 12. Já está no versículo 12. A adoração agora vem para a terra. Então, céu, na terra, debaixo da terra e no mar, indicam nos ares, as aves, tudo que voa, na terra, tudo que anda na terra, sobre a superfície da terra, aquilo que está debaixo da terra, animais que vivem embutidos na terra, ok?
as minhoquinhas lá, tatu, e aquilo que está nos oceanos, nos mares. Todos os seres diziam, olha a visão que João tem. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Toda criatura. Então eles viram, João viu, na verdade, a terra adorando ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Tudo que existe o adora. E o Salmo 19 vai dizer isso, que a criação glorifica o Senhor. E é interessante que talvez, aí eu preciso ser bem sincero, talvez isso seja uma referência também ao milênio. Para quem acredita no milênio, enxerga com os óculos do milênio, né? Pode ser no tempo do milênio, aí tudo adorando ao Senhor. Ou simplesmente uma referência de que a natureza adora, a criação adora ao Senhor. Resumo do capítulo 5. Jesus é tão adorado quanto Deus Pai. Ele é Deus. Ele é o único digno de abrir o livro. E cada selo que ele vai romper, alguma coisa vai acontecer na terra. A partir da semana que vem, então, a gente começa a ver esses elementos. Eu até já havia prometido isso a vocês. Nossa, semana que vem a gente vai começar a ver, mas eu tinha esquecido dessa introdução do Apocalipse. Antes de tudo começar a acontecer, essa adoração ao Pai e ao Filho. Eu tinha me esquecido disso. Já dei esse estudo algumas vezes, mas eu tinha me esquecido desse fator introdutório de tudo aquilo que vai acontecer no planeta. Tá? Então eu não quis enganar você, fazendo aqui uma jogada de merchandising, para você não faltar. Não faz parte do meu sistema, não. Esquecimento mesmo, passou batido e eu não me lembrava mais. Jesus é igualado ao Pai, e claro, a Bíblia toda faz isso, iguala ao Pai. Guarde isso, tá? Qualquer religião que busque rebaixar Jesus ou o Espírito Santo, não é de Deus. Não pode ser de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, obrigado por tudo aquilo que nós podemos estudar através da Tua Palavra. Abençoe o nosso caminhar ao Teu lado e que jamais percamos o foco da nossa vida espiritual. Nós sempre venhamos a investir no reino em primeiro lugar. E que a nossa adoração ao Senhor seja inclusive através dos nossos atos de serviço. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém.